Então, a maioria das pessoas, né, já tem uma certa noção, né, do significado para o signo de Sagitário. Assim, tem as informações básicas, né, acerca do significado desse signo, né, que ele, por exemplo, né, esse signo ele é regido pelo planeta Júpiter, né? Ele também rege, né, ele é um signo após o signo de Escorpião. O signo de Escorpião é um signo de água e o signo de Sagitário é um signo de fogo. Então, sempre que ocorre uma relação de transição de um signo de água para um signo de fogo, que é o caso de Escorpião para Sagitário, é um fenômeno conhecido como Gandanta se manifesta, tá? E esse fenômeno ele diz respeito a uma, é como se fosse um portal, ok? E esse portal ele tem justamente, não é, a função de favorecer a entidade viva, né, que é a alma. Quando a gente fala do mapa, nós estamos lidando com uma alma que transita no samsara, que é a roda do ciclo de repetidos nascimentos e mortes, e a isso nós chamamos de zodíaco, que é a configuração, né, o conjunto dos signos, dos quais o signo de Sagitário ele é o nono signo do conjunto de 12 signos, tá? Então o signo de Sagitário ele é a metade da segunda metade. Então nós dividimos, né, o zodíaco em 6 partes, e as 6 primeiras partes vai até o signo de Virgem. As 6 segunda parte, né, começa a partir do signo de Libra e vai até o signo de Peixes. Então o Sagitário é a metade da segunda metade, tá? Então ele é 3/4 do ciclo do zodíaco de 12 etapas, tá? Ou de 12 passos, ou de 12 partes. E ele se refere à casa 9 do zodíaco natural. Ele representa, ou ele está configurado em relação com a casa 9, ok? Bom, o signo de Sagitário ele é conhecido dentro do sistema védico como sendo Dhanus, tá? A palavra Dhanus tem a raiz Dhan, né, que significa riqueza ou conquista. Então, Dhanus, que significa conquista, né? Basicamente significa conquista. Então, através desse signo, ou seja, esse conjunto esse campo, né? Quando a alma, a consciência passa por esse campo, ela adquire a capacidade de visualizar o seu processo de ascensão, né? Então a palavra-chave, ou a palavra, né, que assim vai ser uma sumarização desse signo é eu vejo, tá? Eu vejo. O símbolo, que é o ícone abstrato para o signo de Sagitário, é uma lança que sobe aos céus com uma cruz ali, né? Uma lança subindo aos céus. Então, essa lança que sobe aos céus, né, também o signo do Sagitário partindo, né, quando nós colocamos os arquétipos, que são os símbolos ou as representações geográficas, que são os símbolos dos signos, nós temos aí dentro do contexto da mitologia grega um centauro, né, que é um híbrido, a metade
metade animal, metade humana, e o arco, né, armando uma flecha para o alto. Então, se pega aquela flecha e funciona como sendo o símbolo para o signo do Sagitário. Isso significa ascensão, porque a função, né, com a flecha apontando para o alto, ela vai subir. E danos, que é a palavra em sânscrito para esse signo, porque nós estamos fazendo aqui uma relação, né, do signo com o sistema védico de conhecimento. Então, nós vamos fazer uma oscilação, vamos pegar um pouco do conhecimento que vem aí da mitologia, basicamente a mitologia grega, né? No sistema de astrologia, a gente vai ver uma mistura de mitologia grega com mitologia romana. Por exemplo, só para dar um exemplo prático aqui, né, a Vênus está relacionado com a deusa dos romanos para as questões da sensualidade. A deusa para os gregos, para a sensualidade, não é Vênus, é Afrodite. Então você tem aí uma mistura de, né, conceitos. Por exemplo, Júpiter é Zeus para os gregos e para os romanos é Júpiter. Então a gente tem aí uma mistura de mitologias dentro do sistema de astrologia, tá? Que é o que nós temos de informação aqui. Mas como eu sou astrólogo védico, então o que eu estou tentando fazer aqui? Uma relação de introdução de alguns conhecimentos da astrologia védica para que você, né, que está acostumado com o sistema de astrologia tropical, não se sinta estranho dentro de um campo totalmente desconhecido. Então eu estou fazendo uma ponte aí, né, uma relação entre os dois fatores, tá? Esse signo, normalmente, para as pessoas que nascem entre o dia 22/11 até o 21/12, né? Essa conjunção, essa conjectura aí se dá referente ao sistema tropical de análise, tá? Então, dentro do sistema tropical, que é a astrologia praticada no Ocidente, aquelas pessoas que nascem no dia 21 de novembro até o dia 20 de dezembro são consideradas do signo de Sagitário. Agora, no sistema védico, o conceito muda. Ele passa do dia 15 de dezembro até 13 de janeiro. Então, de 15 de dezembro até 13 de janeiro, a pessoa é considerada do signo de Sagitário, do ponto de vista védico, tá? Então, no mapa védico, se você nasce nesse período, você é considerada do signo de Sagitário, tá? Eu não vou entrar nos detalhes do porquê ocorre essa mudança, tá bom? Mas tem uma explicação científica que tem a ver com cálculos astronômicos e a inclusão da precessão dos equinócios dentro da análise matemática do mapa em si, para calcular o ascendente, a posição dos planetas, etc. Tá? Então, dá essa diferença de cálculo. Então é possível que você, né, na hora de fazer o seu mapa védico, o seu signo mude. Às vezes acontece, é muito comum acontecer de ocorrer uma mudança de signo. Tá? Então, essa consideração é válida. Eu estou, né, assim, partindo do princípio, né, estou analisando aqui do ponto de vista védico, tá? Então, sempre que a gente tem a hora da análise, são esses valores que nós computamos como sendo mais precisos, porque a matemática envolvida na astronomia védica é mais precisa. Então, dá uma margem de assertibilidade mais completa, ok? Muito bem. Esse signo, ele é considerado um signo positivo, ou um signo masculino, chamado signo Purusha, tá? Um signo Purusha. Ele também é considerado um signo humano, ok? Tem signos insetos, signos animais e signos humanos. Esse signo, ele é considerado predominantemente humano.
Também esse signo, ele é considerado Sattva Guna, né? São basicamente 3 tipos de signos, aliás, 3 tipos de modalidades dentro de cada signo. E aí vai predominar uma modalidade. Tem as modalidades no modo da ignorância, no modo da paixão e no modo da bondade. Então, alguns signos vão predominar essa característica. E no caso do signo Sagitário, predomina o modo da bondade, que é conhecido como Sattva Guna, tá? Então, nesse caso, quando acontece esse movimento, que é o Sattva Guna predominando num signo, então o campo, que é o signo, ele vai favorecer a pessoa, ou ele vai motivar a pessoa para a aquisição de conhecimento. Então ele vai fazer com que a pessoa que transita por esse signo, ela se interesse por conhecimentos superiores, conhecimentos elevados, né? E o signo de Sagitário, por ser regido pelo planeta Júpiter, manifesta essa característica com muito mais intensidade, porque o planeta Júpiter, conhecido como Brihaspati, ele representa um princípio de expansão, né? De crescimento, de coisas que aumentam. Do ponto de vista meramente astronômico, o planeta Júpiter, ele é conhecido como o devorador de meteoros, o devorador de asteroides, porque como ele é um imã, então ele pega ali muitos meteoros que passam, que entram no sistema solar, ele fica ali se alimentando disso. Então quem se alimenta acaba crescendo, né? Comer para poder crescer. Então o signo de Sagitário, regido pelo planeta Júpiter, ele representa expansão. E como ele é a casa 9 do zodíaco natural, o signo de Sagitário, ele na sua fase superior, ele indica pessoas que buscam expandir-se através dos conhecimentos, tá? Na sua fase, são 3 fases cada signo: fase Kanishta, fase Madhyama e fase Uttama. A fase Kanishta é uma fase que se refere aos assuntos básicos do signo de Sagitário, que ele vai explicar que as pessoas de Sagitário são pessoas mais assim extrovertidas, estão sempre buscando se divertir, são pessoas que são sempre otimistas, olhando o lado positivo das coisas, que é mais ou menos, né, quando a gente pega no YouTube para fazer, né, assim, conhecer a natureza dos signos. Então tem alguns vídeos muito divertidos, né, que pessoas fazem falando como é o signo de Sagitário no supermercado, como é o signo de Sagitário no banco, na fila, né, do SUS. E aí mostra essa característica, que é a característica geral, que todos, né, podem ter acesso, todos podem ter informação. O signo de Sagitário, ele por ser um signo de fogo, a pessoa, né, envolvida com esse signo, ela acaba tendo uma natureza mais proativa, mais desenvolvida, mais brilhante, mais externa. Então ela vai querer expandir, ela vai querer externar-se. E então vai dar o efeito, né, de a pessoa estar sempre querendo mover-se, principalmente porque a casa 9 no zodíaco natural, ele representa as pernas. E as pernas produzem justamente os movimentos, ok? Então, o efeito que dá sobre a psique das pessoas que são influenciadas por esse signo é justamente a curiosidade de se mover, de fazer coisas, de andar, porque é para isso que as pernas servem, né? Elas funcionam para que a pessoa possa se locomover. Então, naturalmente, essas pessoas elas vão querer mover-se, elas vão querer... e mover-se significa também encontrar-se com outras pessoas, né? Interagir com outros ambientes. Não, são pessoas que vão querer conhecer lugares, conhecer pessoas, interagir com diferentes culturas. E isso significa necessariamente ter uma certa extroversão. Então é um signo que produz estados de extroversão. Então as pessoas ficam extrovertidas quando são influenciadas por esse campo, que é o signo do Sagitário, tá?
Bom, esse signo, ele é o signo que ele representa, por exemplo, lugares onde as coisas sobem, né? Como, por exemplo, os aeroportos, os lugares como, por exemplo, ashrams, que são residências dos sábios, eremitérios, onde as pessoas buscam subir ou ascender, né? E aeroportos, onde as coisas, né, sobem, as coisas crescem. É muito curioso uma característica, né, que os nativos do signo Sagitário costumam ser bastante sensuais, né? Eles costumam ser bastante assim, ligados à exploração da sua própria sensualidade, né, em relação, até mesmo porque, como são pessoas que têm uma tendência à curiosidade, a ver, a conhecer outros lugares, a outras culturas, né, a expandir-se através do outro. Então, acontece que essas pessoas ficam com uma certa sensualidade, até porque esse signo ele representa crescimento, expansão. Então, a motivação, né, vai ser expansão, o que acaba gerando muitos contatos com outras pessoas e, eventualmente, né, a pessoa se expande como, por exemplo, enfim, tendo muitos relacionamentos. Então, ela meio que se expande, né, como se ela fosse várias pessoas, né? Pode acontecer, é muito comum de pessoas ligadas a esse signo terem múltiplos relacionamentos, porque ela se sente capaz de fazer muitas coisas, ela se sente, é diferente do signo de Gêmeos, que é rápido, é por curiosidade, né, basicamente. Então acaba sendo diferente. O signo Sagitário é exatamente o signo oposto ao signo de Gêmeos. Na primeira fase, então, a pessoa ela pode assim querer expandir-se, ser mais do que uma, e por isso acontece de ela querer ter mais de um relacionamento, manter múltiplos relacionamentos. E essa extroversão é uma das características que pode dar efeito colateral, normalmente dá, né? Mais cedo ou mais tarde acaba dando algum efeito colateral aí, mas é uma característica desse campo, tá? Bom, isso na primeira fase, na fase mais canista, porque na fase média e na fase alta, a pessoa ela volta-se para um aspecto mais humano, mais humanitário, com mais empatia ao outro, com mais compaixão ao outro. Tanto é que o arquétipo é um centauro, né? Que é um caso, acho que é um centauro, a palavra é essa. É um híbrido, metade cavalo, metade ser humano, né? A parte metade cavalo é a parte animal, né? E a parte animal, ela tem um impulso animal, e o impulso animal biológico. O impulso animal biológico, a pressão da biologia, é a reprodução humana. Desculpa, a reprodução geral, reprodução, não reprodução humana, mas qualquer, né, ser na natureza, no planeta Terra, influenciado pelos processos biológicos, vai, né, ser empurrado para reproduzir-se. E essa parte que está ali, né, envolvida no reino animal, vegetal, mineral, é mais bem percebida nos reinos animais, onde os animais estão sempre cronologicamente adaptados para a reprodução. Então eles estão sempre se reproduzindo, é uma característica biológica. Essa parte do signo do Sagitário, representado por esse aspecto, né, que é o aspecto inferior, justamente o que dá essa característica para as pessoas desse campo, que é justamente essa característica de sair, né, expandir-se, conhecer outras pessoas e acabar, né, se sentindo aí na virilidade de ter múltiplos relacionamentos, né? No caso das meninas, que são as mulheres, isso dá um conflito, porque apesar de toda a liberação sexual, apesar de toda a liberação feminina, existe uma parte da natureza feminina que é recatada. Existe uma parte da natureza feminina que ainda mantém em si aquele princípio de encantamento do ser feminino, de ser conquistada, de ser abraçada, de ser querida. Tanto é que, olha só o que acontece, é muito comum eu fazer mapas
de mulheres a partir dos 36, 37 anos que, assim, quebraram tudo, né, nesse período, foram independentes, namoraram vários rapazes, às vezes até mais que um ao mesmo tempo e tal. Quando chega nessa época, elas ficam extremamente inseguras e amedrontadas, porque para a mulher, o tempo da vida, né, a revelia, ela tem um tempo de durar, é igual o jogador de futebol, né? Ele tem um tempo preciso ali que ele fica funcional. Depois desse período, já não é mais tão requisitado. E a mulher também passa por esse processo. Ela é, assim, expansiva até uma certa fase. Depois, já não é mais assim tão requisitada, não é tão procurada depois desse período. E nesse período é onde elas querem um parceiro fixo, onde elas buscam um amor, onde elas querem formar uma família, mas o tempo está curto. Então, o que acontece? Dá aquela ansiedade, aquele desespero, aquele medo de estar só, que é esse princípio feminino, que maternal, digamos, que aparece dentro do contexto. Então, agora para os homens não. Para os homens, esse período ele é mais prolongado, biologicamente falando, tá, pessoal? Isso não é questão de ideologia de gênero, nada disso, tá? É só uma análise biológica mesmo. É porque o homem, no masculino, ele vai reproduzir, né? Ele precisa de, né, soltar a semente, continuar soltando a semente, biologicamente falando. Então, a psicologia do homem é que ele continua, né, assim, por muito tempo dessa forma. E para a mulher não, o tempo é mais curto, né? Apesar de que elas vivem mais tempo do que os homens, elas vivem normalmente, cientificamente falando, 10 anos a mais que os homens. A média da vida, da sobrevida para as mulheres é 10 anos a mais que os homens. Porque os homens soltam muita energia, liberam muita energia, sai de dentro do homem a energia. E a mulher recebe essa energia. Então ela fica mais tempo com sobrevida e o homem perde mais energia. Então quando esse fenômeno da expansão, né, acontece no caso da menina, então isso lá no fundo gera um certo contraste, gera um certo desconforto, porque ocorre esse princípio, né, esse movimento de conhecer, de descobrir, né, de vivenciar essa exploração nesse nível, nesse campo, mas ao mesmo tempo, como o signo ele é um signo de expansão também de sabedoria, de conhecimento. A casa 9, o signo de Sagitário, é o signo do guru, é o signo do mestre. Ele representa o conhecimento superior, a moralidade, a ética. Ele representa o conjunto que forma, né, um ser com uma natureza superior de consciência, né, o estado de consciência evoluído. A casa 9 é o signo do Sagitário. Então, esse fator ele gera uma espécie de âncora. Então a pessoa ela sente o impulso animal, mas está ancorada já no aparecimento de um princípio humano, que é a consciência. É aí onde aparece a parte humana do signo do Sagitário, que é uma parte animal e humana, é um híbrido. Então essa parte humana que quer humanizar-se, que quer evoluir, que quer crescer, que quer se tornar humano, está preso a um animal. E o desafio do signo Sagitário é humanizar-se, ou seja, evoluir, superar esse aspecto animal e tornar-se um princípio humano, né? Então essa é uma das características que vai ser manifesto durante a vida, um dos ingredientes principais do tempero, que é a formação desse campo, do signo Sagitário. Tá? Nesse signo, que é o signo do Sagitário, não acontece nenhum tipo de debilitação. Tá? Nenhum planeta se debilita no signo do Sagitário. Para aqueles que não sabem, existem signos em que os planetas posicionados nesse signo se debilitam. No signo Sagitário, nenhum planeta se debilita, tá? Por que nenhum planeta se debilita? Porque todos que entram em contato com o mestre, o guru, que é a parte elevada da consciência, se melhora, evolui, tá? Ninguém sai menos evoluído
depois de entrar em contato com esse signo. Todos que passam por esse signo recolhem dali algum item, algum ingrediente que vai fazer com que esse ser evolua. Tá? Então você, de repente, você está vendo lá uma adolescente, uma jovem do signo do Sagitário com um comportamento antagônico a essa informação que eu estou falando. Aguarde, uma questão de tempo. Olhe uma pessoa do signo do Sagitário depois dos 45. O signo do Sagitário, ele representa, o arquétipo dele é um jovem senhor a partir dos 40 a 45 anos de idade. É nesse período que a característica superior do signo se manifesta. Então essas pessoas normalmente querem aprender, querem conhecer, querem evoluir, querem expandir-se. É a natureza humana do signo. Como tem ali uma flecha, né, lançando para o alto, não é apenas ser um ser humano. A parte humana, ou humanizar-se, ou tornar-se consciente do sentido da existência é uma das motivações do signo, mas também observe a flecha que vai para além do humano, né? Nós temos ali um animal, um cavalo, um ser humano e uma flecha que vai para além do humano. É a natureza divina, transcendente. Então esse signo ele está apontando para o alto. Ou seja, a pessoa deve sair da condição animal, alcançar a natureza humana e olhar para a direção acima dele, que é a direção divina. Essa é a função do guru, é a função do mestre, a função daquele que tem conhecimento, do professor. Então, é um signo que está relacionado com aqueles que ensinam, os professores, os educadores, os coaches, não é? Os psicólogos, conselheiros de modo geral. Eles são relacionados com esse signo, ok? Por quê? Porque são aqueles que ensinam os demais a olhar lá na frente. Por isso que quando a característica do signo se manifesta no comum, no básico, normalmente as pessoas são alegres, extrovertidas e veem o lado positivo das coisas e querem divertir-se, né? Então, porque são pessoas com essa... Eles já estão manifestando uma característica que é a característica do conselheiro, mas de uma maneira mais, digamos, normal na vida. Então elas transmitem uma sensação de otimismo, de positivismo, de vamos lá que, sabe, a coisa é pra cima, tá? Que pra trás é caranguejo que vai. Quem anda pra trás, mas do lado, mas meio assim, um ladinho puxando pra trás, né? Então o ditado é: quem gosta de andar para trás é o caranguejo. Nós não, nós andamos pra frente. Então vamos lá, que assim, vai dar certo, então a gente vai e tal. Essa é uma das características das pessoas do signo Sagitário, mesmo quando é no aspecto mais simples. Quando isso se manifesta de forma mais formalizada, então a pessoa quer olhar lá na frente, para além da condição limitada da visão humana. Por isso a palavra-chave para esse signo é eu vejo. E para ver, a pessoa precisa se colocar numa plataforma, no alto, para ver melhor, né? Por exemplo, alguém que quer ver longe, sobe numa torre, né? No mirante, ou sei lá, vai lá em cima, vai num drone, né? O drone, você joga o drone lá em cima e você consegue ter uma visão do alto, mas o drone tem que estar lá em cima. Se o drone estiver embaixo, você não vê. O drone vai lá para cima. O signo Sagitário, que também é regido pela casa 9, ele que representa as pernas e a coluna. Então é como se fosse um tripé. E a cabeça fica em cima, né, da coluna. Então é como se fosse um farol mesmo, né? E a cabeça é um mirante. Tem os dois olhos que são as luminárias. Então quando a pessoa chega até nesse ponto, ela consegue ver. Eu vejo. Por isso o signo Sagitário ele tem justamente, né, essa motivação. Levar a pessoa até o nível em que ela pode ver-se a si própria e ver o caminho que ela está fazendo. É justamente essa característica do mestre, né? Representado aqui pelo signo de Sagitário e o planeta Júpiter, que em sânscrito Júpiter significa Brihaspati. Brihaspati. Briha significa aquele que expande. Pati, o caminho. Então Brihaspati, aquele que expande o caminho, aquele que aumenta o caminho, tá? Os sagitarianos, eles buscam o Dharma e detestam ser enganados.
dificilmente perdoarão uma traição, né? Curiosamente, eles, assim, justamente por causa disso, devido ao fato de que o signo Sagitário está relacionado ao guru, ao mestre, então existe aí uma rigidez em termos da ética, em termos de princípios morais. E nesse caso, quando o problema é com ele, esse princípio se manifesta, né? Que é uma contradição, porque as pessoas, né, desse campo, elas costumam ser, né, em alguma fase externalizadas, né, extrovertidas, mas quando ela é afetada, aí entra a característica do curandeiro ferido, né? Então ela se magoa, se ressente muito, e é difícil para ela superar essa característica, porque ela se sente na posição justamente, né, que ela mais ou menos meio que, né, vê o campo ao redor dela, então ela se sente já uma vítima, que é quando o feitiço, né, atinge o próprio feiticeiro. E um dos exemplos, né, que se dá para esse signo é o curandeiro ferido, tá? Os nativos de Sagitário são idealistas que buscam defender suas crenças e energia e conhecimento. Os sagitarianos estarão ligados a líderes que falam com comunicação e que gostam de falar com segurança ou até mesmo com idealismo. Então eles costumam ser idealistas também, tá? Por quê? É o princípio da ascensão, né? A pessoa está ali buscando a sua ascensão. Então o idealismo é uma das características, ou então, ao menos, aproximar-se de pessoas idealistas. Elas costumam gostar de ligar-se a partidos políticos, enfim, oradores, né, públicos, líderes de modo geral, tá? Então elas apreciam essas pessoas, elas cultuam essas pessoas internamente dentro de si, porque justamente é o princípio ali, né, do signo de Sagitário, da parte superior, porque todo signo, ele não prevê manter o nativo na sua parte básica, ele sempre empurra o nativo para cima, de alguma forma. Ele vai sempre empurrar de alguma forma para cima. E o signo de Sagitário, ele realiza essa função, vai empurrar também o nativo para cima. E essa parte superior do signo de Sagitário, que é uma parte mais consciente, quando a gente fala humano, daí nós já estamos falando de um ser capaz de pensar a si mesmo e de entender a sua própria existência. Então ele vai jogar ali para cima. E por isso dá uma relação de inclinação com pessoas de conhecimento, líderes políticos, no campo da filosofia, né, os filósofos, no campo da política, os grandes líderes políticos, no campo no campo militar, os grandes, né, generais, conquistadores, etc. Então são ligadas a grandes líderes, porque Júpiter significa coisas grandes. Então os nativos de Sagitário buscam a grandeza das coisas, assim, se sentirem ligados a um princípio que se expande. E por causa disso eles vão ficar, né, correlacionados a esses tipos de pessoas, tá? Bom, normalmente costumam ser, né, honestos, né, tem uma característica que costumam falar rápido, são honráveis, mentalmente independentes, e uma curiosidade interessante é que eles são inclinados à medicina, né, aos cuidados, aos tratamentos. É muito comum eu fazer mapa de pessoas relacionadas com o signo de Sagitário e que são ligados à medicina, né? Ou pelo menos são ligados aos tratamentos médicos. Porque, olha só, como é que, né, os arquétipos, a mitologia, tem uma linguagem que é criptografada, né, que quando a gente decodifica essa linguagem, as coisas fazem mais sentido do ponto de vista pragmático. Na mitologia do centauro, do Sagitário, ele arranha com a própria flecha a perna. Isso fica incurável, né? Então, ele fica o tempo todo buscando um tratamento para si mesmo.
né, para o próprio ferimento dele. Por isso é o curandeiro ferido, ou seja, ele é capaz de curar os demais, mas ele tem dificuldade de curar-se a si próprio. Então, esse signo ele motiva as pessoas a desenvolverem habilidades com as artes de cura, práticas mesmo, né, como medicina, xamanismo com plantas, ou a medicina alopática, mesmo, de um modo geral, tratamentos de cura, né? Ou quando é na parte da psicologia, da psique, que são os assuntos voltados, né, para a natureza da psicologia, acontece que eles se sentem muito, não raramente, né, muito comumente, eles se sentem fortes e seguros para orientar as outras pessoas, mas se sentem extremamente inseguros quando têm que orientarem-se a si próprios. Dá esse efeito colateral, né? Ela assim, quando está orientando a outros, é peixe na água, mas quando tem que parar para orientar-se a si mesmo, a pessoa se sente totalmente, não totalmente, mas se sente muito desamparada, insegura e indecisa em relação a como curar-se a si próprio. Daí é que vem o arquétipo do curandeiro ferido. E nesse caso é quando entra um princípio importante do signo de Sagitário, que é o desenvolvimento da humildade. Para que essa pessoa que se expande, que se sente segura, que se sente dominante na situação, que se sente autoconfiante, quando ela depara-se consigo própria, daí dá insegurança. Então, nesse momento, é onde ela vai precisar não apreciar os grandes líderes ou pessoas importantes para ter um reflexo de si mesmo, um alter ego, mas para aprender sinceramente dessas pessoas. E o signo, ele como é regido por Júpiter, o mestre, então a pessoa tem em si mesmo a consideração de que ela é o mestre, de que não precisa do mestre, então autodidata. E nesse caso é onde falta o princípio ativo da humildade. Então ela permanecerá sempre ferida ou sempre insegura, enquanto ela não conseguir aplicar sobre si mesmo esse princípio da humildade, de aproximar-se, né, de alguém com um conhecimento superior a ela e assimilar conhecimento sinceramente, né, aprender, se colocar na posição de um aprendiz, que essa é a posição do signo de Sagitário, a posição de um aprendiz. Só que ele começa no signo com a sensação de que é o mestre, por isso que dá muita autoconfiança. Mas no final ela descobrirá que ela é uma aprendiz. E aí é onde surge o princípio da humildade, que é quando ela realmente alcança a posição de ser alguém capaz integralmente de ser um orientador, porque ela pode orientar-se a si próprio e orientar aos demais ao redor dela. Tá, pessoal? Muito bem. Agora, o Sol, por exemplo, ele, como o signo do Sagitário, a gente está partindo do princípio de que o signo ele tem uma relação com o Sol, ok? Porque a partir principalmente de Nostradamus, o conceito do signo a partir do Sol ficou bastante popular, né? Se cristalizou aqui no Ocidente. Mas, vedicamente falando, o signo ele é conduzido pela Lua. Então é através da Lua que a gente enxerga o signo. No caso, né, no sistema tropical, é o Sol. Então quando a gente fala pessoas nascidas nesse dia tal, nós estamos considerando o quê? Que o Sol estava nesse campo, que é o signo Sagitário no momento em que você nasceu. Então é o signo solar, está sendo falado aqui o signo solar, tá? Nesse caso, no sistema védico é diferente. O signo ele é observado não na posição onde está o Sol, e sim na posição onde está a Lua, porque a Lua tem uma característica muito mais assertiva no sentido de somatizar. Inclusive a palavra em sânscrito para Lua significa soma. Os gregos pegaram, né, o conceito dos indianos védicos do conceito da Lua e aplicaram o princípio de somatização ou psicossomático. Tudo que assimila, tudo que acrescenta, soma, por exemplo, é uma palavra védica. Então quando você fala, vamos fazer a soma, na verdade você está mencionando um termo védico que significa assimilação, que é o nome para a Lua, em sânscrito é soma.
Às vezes se pode chamar de Chandra também, mas normalmente Soma, né? E daí vem o conceito de Soma Rasa. Rasa significa sabor e Soma significa a mente ou a lua, né? Então o sabor da mente. E o signo védico é chamado de Rasi ou Rasa, que significa sabor. Então, e a lua que é o somatizador do sabor do campo, ou do humor do campo, no caso. Já o sol, ele tem uma característica diferente. O sol, ele esteriliza o local, ele separa, ele é separatista. Você vê, você tem, por exemplo, um cadáver na rua, né? O que o sol vai fazer? Ele vai separar os elementos e pulverizar aquilo ali. Com o tempo ele vai fazer toda essa função, né? Ele vai esterilizar o local. Então o sol, ele é esterilizante. Inclusive, coisas que se aproximam muito do sol se pulveriza, ele esteriliza. Local onde bate muito sol, por exemplo, as plantas não crescem e tal. Desertos, por exemplo, né? Então ele é esterilizante. Ele não é assimilador, ele é esterilizante. Mas nós estamos aqui partindo do princípio, né, de que o sol, ele seria então o identificador da natureza psicológica da pessoa. Mas isso seria muito mais bem aproveitado ao olhar a lua, que é somatizador. Você joga um corante azul, vermelho, num copo de água, a água assimila a cor. E a água é um elemento regido pela lua, né? O fogo, você joga alguma coisa dentro do fogo, ele pulveriza aquilo, ele torna aquilo impessoal, ele dissolve aquilo, né? Ele não assimila, ele consome aquilo, que é o caso do sol. Mas, para todos os efeitos, nós estamos usando todo tipo de linguagem aqui para facilitar um pouco de expansão de conhecimento. Estou aproveitando para colocar um pouco da diferença também que existe na hora de nós fazermos a observação do princípio védico, tá, pessoal? Mas o signo de Sagitário é um signo onde o Sol, ele se sente muito confortável. O Sol, tanto na astrologia tropical quanto na astrologia védica, ele é reconhecido como o princípio do ego, tá? O ego, ok? É o princípio do ego. Aí sim, né, que é uma coisa mais profunda, né? O ego, para você conseguir identificar o ego, você tem que fazer uma arqueologia, né, de investigação, que é o que um psicólogo faz no divã. Ele vai fazendo um trabalho ali de investigação até chegar à percepção do ego daquela pessoa e ajudá-la com o seu próprio ego. E aí isso é uma análise mais complexa. Então o Sol representa o ego. Nesse caso, como o Sol é um elemento fogo, princípio fogo, e o signo do Sagitário é um princípio fogo, então ele está confortável. O Sol representa o rei. Júpiter representa o conselheiro do rei, que é o mestre do rei, aquele que ensina o rei, aquele que orienta o rei a como tomar as decisões mais apropriadas, com base em conhecimento e sabedoria. Então, quando o rei está recebendo orientação do mestre, ele se sente muito mais confiante, tá? Então, o Sol, ele fica muito mais confortável nesse ponto aí. Tá bom, pessoal? Então eu vou dar uma pausa aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, só mais um comentário aqui sobre o signo Sagitário, é que os sagitarianos, eles são muito fiéis aos amigos, eles sempre vão querer defender os amigos, eles querem ser úteis aos amigos, tá? E uma das formas mais comuns de o sagitariano ser útil aos amigos é aconselhando esses amigos, dando bons conselhos e defendendo esses amigos. Quando forem requisitados a defender, eles se colocarão à frente para defender os amigos, tá? Eles são fiéis, amigos fiéis. Por isso que quando eles são traídos, eles realmente se revoltam, se rebelam, porque eles são fiéis, eles se dedicam às suas amizades. E uma traição é uma traição. E para eles isso é questão de honra. Então tem que tomar cuidado, né, quando você for falar alguma coisa que possa gerar algum desconforto para o seu parceiro, sua parceira sagitariana. Tome muito cuidado com as suas palavras, porque tudo que você disser pode ser usado contra você no momento, né, da reavaliação no relacionamento, tá? Então é muito importante
jogar muito claro com eles, porque eles, quando estão jogando, costumam ser claros também, quando eles estão mais maduros, né? Na fase do oba-oba, eles são apenas, né, assim, muito alegres, muito divertidos e tal, mas quando eles querem uma coisa séria e estão dedicados a elas, pode ter certeza que está ativo a parte superior do signo de Sagitário, e é uma parte ética, uma parte moral, moralista, que vai exigir sim moralidade, vai exigir fidelidade, vai exigir honestidade, honra, e eles podem cobrar isso de uma maneira muito contundente quando são ameaçados na sua integridade do orgulho, porque aí é onde o sol está, fogo com fogo, então a pessoa fica bem assim, ligado à sua honra, ao seu prestígio pessoal, e o efeito colateral pode ser um conflito, tá? Muito bem, alguém queira fazer algum comentário? Nós já estamos falando aí há 45 minutos, eu acho que isso, né, já... Deixa eu ver aqui se nós temos alguma pergunta. Boa noite, estou amando a live, super me identifico, sou sagitariana, às vezes tenho o costume de agir por impulso. É uma característica desse signo? É uma pergunta da Thaís. Bom, é o seguinte, lembre-se, né, o signo Sagitário, ele tem, né, os 3 arquétipos no único ponto: animal, né, humano e divino, ou superior, né? Então, é um elemento fogo, ok? O signo ele é regido pelo elemento fogo. E o elemento fogo, ele é reativo. O elemento fogo, ele é impulsivo. Então, quando o elemento fogo está, ao mesmo tempo, condicionado, né, ao impulso animal, que é o impulso básico do signo, dá esse princípio de reatividade, né? Então, impulsividade, né? Essa é uma característica possível, sim, ligada ao signo Sagitário. Só que, se você observar bem, você vai ver que sempre que você age com impulsividade, logo depois você se arrepende, né? Vem a introspecção. Você, né, assim, sendo, né, da característica do signo Sagitário, você não consegue levar isso adiante, né? Quando você comete um erro, por exemplo, você não é daquela, vocês não serão, esse campo ele produz pessoas que não serão assim pessoas que cometerão um erro e dirão errei mesmo e é isso mesmo e tal. Não tem esse ego nesse sentido, não. Pode haver sim falhas, né? Claro, evidentemente, mas são pessoas que normalmente vão fazer uma introspecção lá e vão fazer a autoanálise por si mesmos e vão chegar à conclusão de que errei, e agora? E daí tem que ir lá, é o curandeiro ferido, né? E curar-se a si mesmo é muito difícil, né? E é uma das crises do sagitariano, essa daí. Por quê? Porque ele está sempre numa crise entre o que ele faz de errado e o que ele deveria ter feito de certo, que é a parte superior, a parte humana que está em ação. Então existe uma simbiose entre o animal e o humano, uma luta, né? É um humano querendo se despir, né? Como a cobra que troca de casca. Aí esse signo é um ser humano tentando despir-se da casca animal, mas ele está ancorado ainda. Então tem a impulsividade do comportamento animal e a consciência de um princípio humano. Então dá esse efeito aí. Muito bem, aqui a Raquel perguntou se o Sol em Sagitário nas casas. O Sol em Sagitário na casa 12. Qual o efeito? A casa 12
ela é a última casa do zodíaco, né? É a última porta. Então, é a porta da saída, da liberação, né? A casa 12 também representa a vida em países estrangeiros ou em países distantes, né? Países que estão longe. E né? Qual é a causa disso daí? Qual é o efeito disso daí? Um dos efeitos é que a pessoa terá consigo o ideal de viver longe, né, de viver num país estrangeiro a todo custo, vai fazer vários investimentos para esse objetivo. Ou então ela se envolverá com lugares reclusos de busca de conhecimentos herméticos ou superiores, como um templo, um monastério, uma igreja, sabe, um eremitério, ou ambientes em que são trazidos, né, à pauta os temas mais complexos da existência. E a casa 12 é uma casa de maturidade, no sentido de que, como já foi feito todo o trajeto do zodíaco, espera-se que o ser tenha chegado a esse ponto com uma certa experiência de bagagem, uma bagagem de experiência recolhida dos diferentes signos pelo qual ela passou. Então é um signo de maturidade, né? E a raiz da casa seria a casa 12, a raiz fundamental da casa 12 seria a casa 9, a casa do mestre. Então o mestre é amadurecido, experimentado, ou seja, alguém que deseja liberação, alguém que realmente deseja conhecer o sentido da existência e que, portanto, ela vai dedicar-se muito, né, ao cultivo de autoconhecimento. É uma das características, né, para o signo Sagitário. Nesse caso, e também assim, o interesse por diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de religião. Ela vai fazer muitas experiências metafísicas com diferentes religiões. É muito comum que você pergunte a essa pessoa e pergunte a trajetória religiosa dela. Ela vai descrever assim uma série de experiências que ela fez, tá? Então essa é uma das características. Alguém perguntou: Quiron, o rei dos centauros na mitologia, foi ferido por Heracles e nunca se curou. Aí está, né? Quiron. Boa noite, obrigada pela aula. Sou filha de um casal de sagitarianos. Gostaria de saber se na astrologia védica tem diferente, um faz o oposto do outro. Quando um casal é do mesmo signo, né? Eu achei que você fosse perguntar assim: sou filha de sagitarianos, tenho chances de sobreviver a isso? Brincadeira, tá? Boa noite. Deixa eu só contextualizar a pergunta novamente, só para entender melhor, né? Sou filha de um casal de sagitarianos. Gostaria de saber se na astrologia védica tem diferença, né? No sentido, um faz oposto ao outro, quando um casal é do mesmo signo. Então, Ana, né? Ana Santos. O que acontece? Aí, quando acontece isso para gêmeos, por exemplo, né? Casal, gêmeos, nascidos na mesma circunstância, ok? Com alguma diferença ali de minutos para si. Então, o que a gente... Na astrologia védica, nós temos as cartas divisionais, que, por exemplo, posso citar uma aqui, Navamsha, né? Então, através dessas cartas divisionais é que a gente consegue verificar a diferença. Também nakshatras, que é a posição onde está a lua, tá? E aí nós vemos a diferença real, né? Por que uma pessoa do mesmo signo age muitas vezes de maneira tão diferente uma da outra? Isso a gente só consegue definir claramente com as nakshatras, que é a posição onde a lua está, tá? As pessoas podem ser do mesmo signo, ok? Porém a lua pode estar em posições diferentes. E aí é que vai dar, né, a diferença do comportamento, tá? Ok, gratidão, né? É bem isso, muito obrigada. A Thaís, né, respondeu lá que seria mesmo, né, isso daí, da resposta, né, que eu dei para a pergunta dela. Tá bem, Thaís. Obrigado pela sua participação. Meu céu em Sagitário, qual o seu significado? O meio do céu em Sagitário, né? Qual o significado? Quem está perguntando é a Kanotari.
O meio do céu no signo Sagitário. O meio do céu normalmente é a casa 4, aliás, desculpa, é a casa 10, né? Do zodíaco. E deixa eu só pegar um dado aqui, que nós normalmente quando a gente, né, faz essa análise do meio do céu, nós estamos levando em consideração que o Sol está na casa 10. Então, Sagitário seria a casa 10. Portanto, a pessoa, nesse caso, teria o ascendente dela em Peixes, né? E aí nós teríamos o meio do céu na casa 10, no signo Sagitário. O meio do céu, ele significa o ponto alto, que é quando o Sol está, né, a pino, que seria o equivalente de meio-dia. A casa 10 normalmente representa sucesso. A casa 10 indica a busca pelo sucesso, a busca pela fama, a busca pela honra. A casa 10 normalmente representa a busca pela estabilidade e pela assim, a presença da personalidade, né? A busca do status, ok? O meio do céu significa o status que a pessoa pode alcançar. E a casa 9 do zodíaco natural identifica, que é o caso do signo Sagitário, identifica pessoas eloquentes ou pessoas visíveis, pessoas respeitáveis. Uma pessoa que será respeitada no público, entre as outras pessoas, pela capacidade pela capacidade de parafrasear os conhecimentos, ou pela flexibilidade, pela inteligência de conduzir as outras pessoas, liderança. Então, essa pessoa que tem o meio do céu em Sagitário pode fazer investimentos na educação dela própria e ela se tornará, na área onde ela está, que é a casa 10, é a profissão também. Aí nós temos pessoas de liderança, né? Então, líderes, orientadores, economistas, advogados, psicólogos, são relacionados com o meio do céu quando o signo é o Sagitário, que a casa 9 é uma combinação de casa 9 com a casa 10, né? E isso, no final, produz esse efeito, tá? Muito bem. Ok. Estou deixando aqui. A Ana Santos comentou que no tropical tem diferença. Sobrevivi. Sim, na tropical tem diferença. Sobrevivi. Parabéns, Ana. Foi uma brincadeira, tá? Isso mesmo, casa 10, ok? Sim, meu ascendente é Peixes, sou sagitariana. Isso mesmo. Gratidão pela explicação, ok? Muito bem, então, assim, não há mais perguntas, né? Na próxima... Vamos fazer aqui agora. Nós vamos fazer então aqui a seleção do próximo signo, né, para a próxima live. Eu gostaria que cada um de vocês aí escolhesse o número de 1 a 100, tá? Para que a gente possa fazer a singularização do princípio numerológico, para definir qual será o próximo signo da próxima live que vai ser tratado aqui, tá bom, pessoal? Então, por favor, coloquem aí abaixo, tá? O seu valor de 1 a 100. Nós vamos contabilizar aqui e logo depois a gente vai então apresentar qual vai ser o próximo signo da próxima live. Tá legal? Muito obrigado. Namastê. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare,
you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Take us home, Benji. Krishna, Krishna.